Você já julgou alguém e quando conheceu essa pessoa ela era totalmente diferente daquilo que você imaginava? Ou até mesmo você deixou de conviver com a pessoa, deixou de falar com essa pessoa porque você achava que ela era diferente de você e você tinha um julgamento dela e não queria se aproximar? Bom, nós seres humanos, nós temos uma facilidade tremenda de julgar as pessoas. Nós julgamos tanto, mas tanto, que às vezes nem percebemos que estamos fazendo isso. Na Bíblia, nós temos histórias de diversas pessoas que foram julgadas e pessoas que também julgaram. E eu quero contar para vocês hoje a história de uma pessoa que se encontra lá em João, no capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 11. Ali nós temos Jesus voltando do Monte das Oliveiras, indo para a sinagoga, indo para o templo. E onde o povo estava ali para escutar Jesus falar, escutar Jesus dar ensinamentos. Então, naquele momento em que Jesus ele estava ali na sinagoga com outras pessoas, chegaram os fariseus trouxendo uma mulher que foi surpreendida em adultério. Não sei se você sabe, mas naquela época, até mesmo antes, adultério era uma coisa extremamente intolerável. Moisés ele havia escrito que uma mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública até a sua morte. Então os fariseus eles queriam pegar Jesus de uma maneira. Então eles levaram essa mulher até Jesus e perguntaram: não é, essa mulher foi pega em adultério, o que nós deveríamos fazer? Seguir como Moisés falou, como está na lei de Moisés, que deveríamos apedrejar? Eles queriam colocar uma cilada para Jesus. Porque se Jesus fala que deveria apedrejar a mulher, ele estaria indo contra aquilo que ele dizia que morte, condenando a pessoa à morte. E se Jesus fala que não deveria apedrejar a mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então, Jesus, em uma atitude sábia, no versículo 6, João ele narra o seguinte: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém o condena? Aquele momento onde Jesus ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão, era um terreno arenoso, no qual você conseguia escrever. Então Jesus ele vê aquela situação e traz um ensinamento para nós e para aqueles homens da época. Ele começa a escrever no chão com o seu próprio dedo os nomes dos pecados daquelas pessoas que estavam ali. E eram pecados que somente quem estava no íntimo com aquela pessoa sabia que ela cometia. Até mesmo ninguém, somente ela sabia que ela tinha feito. Então Jesus ele começa a escrever com o seu próprio dedo no chão os pecados de cada um. E eles vão vendo os seus pecados e ficando envergonhados, porque aquilo eles escondiam. Então Jesus ele pega e diz: atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, quem não tem nenhum pecado. Então naquele momento a mulher ainda está extremamente desnorteada. Então Jesus fala: olha ao seu redor, cadê aqueles que te condenavam? Fique tranquila. E no versículo 11, isso mesmo, no versículo 11, quando Jesus pergunta no versículo 10 onde são aqueles que o condenavam, aí Maria Madalena responde da seguinte maneira, no versículo 11: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Muitas pessoas ainda têm dúvidas, porque o relacionamento ao qual Jesus tinha com Maria Madalena era um relacionamento, eu posso dizer, próximo. E muitos questionam se Jesus não teve um relacionamento com ela, não se relacionou, não namorou com ela, não casou com Maria Madalena. Mas a Bíblia relata que Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, ele não se deu a nenhum dos desejos humanos.
Jesus ele não ficou com Maria Madalena. Sabe o que é interessante? Que naquela época o adultério era algo extremamente inconcedido. O adultério era algo que eles abominavam de tal maneira que a pessoa tinha que ser apedrejada em praça pública até a sua morte. Então, com o passar do tempo, foi ficando algo tão comum na nossa sociedade, não só a prostituição, mas o adultério também, que hoje em dia as pessoas levam isso como algo simples, como algo normal, algo rotineiro. Mas, ao olhar para as prostitutas, tanto na época quanto hoje, elas sofrem muito de preconceito. As pessoas olham com julgamento para essas mulheres, olham para elas com um olhar de discriminação tremendo. E eu quero contar para vocês uma história que também tem uma prostituta no meio. Certa vez, um pastor ele fez uma viagem para a Europa. E lá na Europa ele estava com seu filho, com seus 2 filhos, sua esposa, e o seu filho mais velho adoeceu. Não sabiam o que era, mas quando eles levaram para o hospital, era algo muito raro. E precisavam fazer uma cirurgia de emergência naquela hora, naquele instante. Porém, eles não tinham convênio, eles estavam fazendo uma viagem. E naquela viagem, eles não tinham dinheiro o suficiente para pagar essa cirurgia. Então, esse pastor, ele ora bastante, ele clama ao Senhor, ele pede com fervor que Deus abençoasse de certa forma alguém que pudesse ajudar eles a pagarem essa cirurgia de seu filho mais velho. Então, ele ora incessantemente, e ele encontrou uma mulher. E essa mulher, ela vê o problema que eles estão passando. E na noite seguinte, pela manhã, quer dizer, passa a noite pela manhã, quando esse pastor vai conversar com a administração, com o financeiro do hospital, e eles falam que já estava tudo pago. E ele porque queria saber quem era essa mulher. Ele ficou encucado, ele perguntou como pode uma pessoa com esse gesto de bondade, uma cirurgia que era tão cara para o meu filho, ela pagou isso sem cobrar nada? O que poderia fazer tal pessoa realizar isso? Então ele decide procurar saber quem era essa pessoa. E por incrível que pareça, meus queridos, essa pessoa era uma prostituta. Ela viu o problema que eles estavam passando e no período da noite ela saiu para fazer os seus trabalhos, que não cabe eu ficar falando aqui porque vocês já sabem. Então, pela manhã ela vem, traz o dinheiro e bate toda a conta, fica tudo pago. O que eu acho mais interessante dessas duas histórias, além de ambas, uma prostituta estar relacionada a elas, é a incrível facilidade que nós temos de julgar as pessoas. Hoje em dia, não só hoje em dia, mas desde o início da humanidade, nós temos uma inclinação para julgar aqueles que nós nem conhecemos. E além de julgar, nos afastar ou pré-condenar aquela pessoa, sem ao menos ter uma conversa com ela. Quantas vezes você, quantas vezes nós já fizemos isso, de julgar uma pessoa? Diversas vezes. Mas sabe o que é mais interessante? Além desse ensinamento que Jesus ele nos traz, passando essa história com Maria Madalena, é que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, ele diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus ele fala o seguinte: não julgue. Assim como ele falou lá em João no capítulo 8, ele fala para a mulher que nem ele a condena. Então, se Jesus, o próprio Deus em carne humana, não julga, por que nós, criaturas, seres criados, julgamos as outras pessoas? O ensinamento para hoje é o seguinte: não julgueis para não serem julgados, pois da mesma forma que nós julgarmos, esse peso será usado para nos julgar também. Que nós, ao olharmos, depararmos com pessoas distintas, pessoas diferentes de nós não venhamos com 7 pedras nas mãos, assim como os fariseus vieram, mas que nós podemos parar, analisar a situação e falar: quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar dessa pessoa? E esse é o ensinamento para nós.
que nós não venhamos julgar, porque somente o Pai, somente Jesus, ele tem esse poder para nos julgar, e nem ele mesmo nos julga, nem ele mesmo julgou Maria Madalena, uma prostituta que foi pega em adultério. Que nós possamos, todos os dias, lembrar desses ensinamentos. E quando estivermos nos inclinando para julgar uma pessoa, lembrar quem nós somos e o que Deus fez por nós e fez por Maria Madalena. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, obrigado por mais essa lição incrível que nós tiramos da Tua Palavra. Pai, pedimos a Tua ajuda, porque nós temos uma facilidade tremenda de julgar. Nós fazemos isso com tanta facilidade e com tantas vezes que nem percebemos que estamos julgando uma pessoa. Mas pedimos que, da mesma forma que o Senhor não julgou Maria Madalena e o Senhor não nos julga, pedimos que esse sentimento de não julgar, essa ação de não julgar o próximo, venha estar conosco também. Por favor, Pai, nos guarde, nos proteja, nos conceda um ótimo dia na Tua Santa Presença. Peço uma bênção especial para essa pessoa que está assistindo aí do outro lado. Que o Senhor, os Teus santos anjos, possam acampar ao redor dos seus lares, os protegendo e fazendo tudo de bom na vida deles. Por favor, nos abençoe nessa semana, que estamos tendo um contato mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades em Tuas mãos, Pai. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse foi o nosso 6º encontro. Eu espero vocês amanhã, aqui neste mesmo local, no mesmo horário, para termos esse nosso encontro pessoal e encontro com Deus. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e não se esqueça, Jesus te ama muito, mas nós não devemos julgar e fazer assim como Ele fez. Se nem Ele, o próprio Deus, não julgou uma prostituta, quem somos nós para fazer isso? Não é mesmo? Tenham um bom dia, um abraço a todos.